Deus me deu uma palavra muito forte em Marcos capítulo 11. E é muito importante você estar atento ao propósito de Deus. Confesso que eu fugi um pouco de... Eu resisti um pouco de ministrar essa palavra hoje. Porque às vezes nós queremos alguma palavra que traga talvez motivação para você continuar. Mas o Senhor é quem fala, você crê nisso? E essa palavra ela vai ser um pouco de chacoalhão para nós hoje. Mas eu tenho certeza que ela vai gerar vida em você. Amém? Marcos 11, 20 em diante. E eles passando pela manhã. Perdão, eu começo um pouquinho antes. Começo no 12 e depois eu vou para o 20. Marcos 11, 12 e depois nós vamos ao 20. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo eles de longe uma figueira de folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma algum fruto de ti. E os discípulos ouvindo isso vieram a Jerusalém. E entrando no templo começou a expulsar o que vendia, comprava no templo e derrubou as mesas dos campistas, cadeiras dos que vendiam pomes. E não consentia que ninguém levasse vaso algum. Versículo agora 20. E eles passando pela manhã, viram que a figueira que ele tinha dito havia se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tendes fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que me disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que diz. Tudo o que lhe disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Amém. Igreja, olha, o Senhor tem ministrado muito no nosso coração algo de dentro para fora, algo assim profundo. Porque existem muitos comportamentos religiosos hoje, mas não existe mais conversão no coração. É um comportamento cristão, mas o coração está endurecido. E hoje nós podemos ver pessoas se vestindo de cristianismo, mas não conseguindo viver o cristianismo. Há pessoas se vestindo de uma religião, mas o coração está longe do propósito de Deus. E assim, nós temos buscado muitas vezes ser cristão. E às vezes nós achamos que a santidade, porque não estamos mais no mundo, ela já é o suficiente. A santidade, presta atenção, externa, não é aquela que Deus vê, querido. A santidade que Deus busca é a santidade do nosso coração. E muitas vezes isso não tem sido contado. Nós julgamos as pessoas às vezes por uma aparência, porque ela aparenta ser um cristão, então ela é um cristão. Porque talvez ela anda bonitinho, porque ela fala direitinho, porque ela tem umas atitudes que demonstram ser. Mas só Deus conhece a intenção do coração. Só Ele mergulhado no nosso ser é que pode saber quem nós somos. E é isso que está sendo contado diante do Senhor Jesus. É isso que está sendo vasculhado e procurado. Sabe por quê, queridos? Deus, Ele olha para nós nos tornarmos pessoas santas, mas é de dentro para fora. A santidade que é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Por quê? Porque eu vou citar um exemplo aqui a você. Quando Caim foi levar a oferta, a Bíblia diz que Deus rejeitou. Por quê? Porque Caim, ele gostava de oferecer um trabalho, um sacrifício ao Senhor, mas o coração estava longe. Igreja, presta atenção. Como pode um homem ir levar oferta a Deus e no meio do caminho matar o seu irmão? É isso. Ele trabalhava para ofertar, trabalhava para entregar, trabalhava para o Senhor, mas estava longe do Senhor. E muitas vezes nós estamos assim. Deus ministrava muito forte isso no meu coração. Quando Jesus, ele estava passando com os discípulos, e ele olhou para a figueira, ele amaldiçoou aquela figueira. Pô, mas que Deus é este que é a única vez em que Deus amaldiçoa? Em
toda a palavra você vai ver no Novo Testamento que Jesus não havia amaldiçoado nada até então, só liberado palavra de bênção, de cura e de mudança. Por que Deus agiu ali? Porque Ele precisava explicar para o povo de Israel a miséria e o estado na qual eles estavam, e eles não estavam compreendendo. Só uma atitude daquela é que poderia demonstrar a miséria e o estado do ser humano, que hoje é um exemplo para mim e para você, que hoje é a única forma de nós analisarmos. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: que Jesus é este que amaldiçoou a figueira. É o Jesus que quer te explicar algo. Ele permitiu aquela situação, Ele provocou aquela situação para falar algo ao seu coração hoje, para falar algo aos nossos corações amanhã, porque a palavra dele é eterna, e ela está dizendo algo para nós hoje, ela fala algo para nós amanhã, e ela vai falar algo eternamente até a volta do Senhor Jesus. E é algo muito forte, eu pude ler e entender, e eu fui estudar, procurei algumas coisas para poder entender a figueira, o tempo e de todas as coisas. Preste atenção. Quando a figueira ela dava o seu fruto, ela ficava já com as folhas verdes e prontas para o fruto. Então, quando ele olhou e viu a figueira com as folhas verdes, era para ter fruto. Não era o tempo, mas ela estava antecipando o tempo e já estava verde, era para dar fruto. E existe algo em nossa vida real. Muitas vezes nós aparentamos, mas não somos. Às vezes queremos dizer que somos, mas não conseguimos alcançar o propósito de Deus. A figueira muitas vezes está verde, mas não dá fruto. E o fruto que Deus espera de nós, querido, não é o nosso trabalho, não é. Não é o nosso esforço, não é. Não é o nosso sacrifício, não é a nossa canseira e não é a nossa fadiga, não é. O esforço que Deus espera é em ser santo, é em ter um coração puro que agrada ao Senhor. Nós temos que nos esforçar, agradar o Senhor com o nosso coração, com a intenção do que fazemos e não o que fazemos. Qual é a intenção daquilo que estamos entregando? Porque Caim estava entregando ao Senhor, mas sem intenção, por isso que ele não recebeu. A intenção era chamar a atenção e não agradar o coração. E por isso que no meio do percurso, era muito forte a hora que eu me lembrava disso. No meio de uma oferta, ele matou o irmão. Querido, será que quando você pensa que você está indo, você está voltando? Será que quando você pensa que você está entregando, está agradando, você está ofendendo e entristecendo o coração de Deus? Por quê? Porque o Senhor, hoje Ele me mandava ministrar sobre o coração do homem, aonde muitas vezes vêm as respostas. Só que se o coração do homem não tiver convertido, serão caminhos de decepções, de frustrações, caminhos de marcas sobre as nossas vidas. E existe hoje uma luta diária para que o meu e o teu coração seja direcionado pelo Senhor e que esteja no centro da vontade. Mas eu tenho uma notícia para te dizer: é possível. É possível. Há uma luta diária, mas é possível, porque a graça do Senhor, ela nos ajuda para alcançar isso. E muitas vezes nós entendemos que o Evangelho, ele vem por causa do pecado. Não! O Evangelho existe por causa do amor. O Evangelho existe por causa do amor. É porque quando há o amor, se eu amo a Deus, eu quero obedecer. Se eu amo a Deus, eu quero andar segundo o querer dele. Se eu amo a Deus, é prazeroso para mim seguir o propósito de Deus e não meu. Queridos, sabe por que hoje eu estou aqui ministrando uma palavra para você? Porque eu amo a Deus. Se eu não amasse, eu não estaria mais aqui. Por quê? Porque a caminhada com Deus, ela é difícil. Quando você quer falar, Deus manda você se calar. Quando você quer amar, Deus manda você perdoar. Deus, com o coração dele, te constrange de uma forma que você se sente tão pequeno diante da grandeza dele. Aí você olha para aquele coração e você fala: Jesus, é tão difícil ser igual ao Senhor.
Aí ele fala assim: mas quando eu estava fazendo você, eu coloquei o meu fôlego em ti. Então é possível. Nós temos que olhar para isso, porque muitas vezes nós achamos que os testemunhos que nós vamos dar é daquilo que nós fazemos. Repete para o irmão que você sabe, o testemunho que você vai dar não é o que você faz, mas é o que Deus fez em você. Não é mais o que eu faço. Olha, eu mudei, eu fiz isso. Não, é o que Deus fez. O testemunho que nós temos que dar é de um coração santificado, é de um coração puro, porque nós temos que aprender em Deus a receber algo que vai agradar o coração de Deus, a dar algo que vai agradar o coração de Deus. Nós estamos com uma falsa espiritualidade às vezes. Ela é comportamental, não é de coração humilde. Às vezes nós achamos que a espiritualidade é no comportamento. É de um coração humilde, é de um coração sincero. Eu quero que você abra comigo rapidinho, agora em Lucas capítulo 18 e versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Disse também essa parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro. Lucas 18, versículo 9 e agora o 10, né? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, orando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Quem somos nós? A árvore verde florida, alucinei. Era um fariseu, bonito. Até a roupa do fariseu era muito mais bonita que o publicano, porque o publicano ele cobrava impostos até injustos. A roupa dele era até bonita, era boa, ele falava bonito. Ó Deus, não sou adúltero, não sou querido. E o outro nem para o céu conseguia olhar, porque ele dizia: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Pai, eu não quero ser a figueira que o Senhor Jesus, tendo fome. Gente, a Bíblia nos diz algo muito forte nessa parte. Jesus teve fome. Repete comigo: fome. Ele tem fome de nos ver como igreja do Senhor. Ele tem fome de ver como igreja do Senhor que frutifica. Ele olha para nós. Sabe o que eu acredito? Que Ele passa às vezes na nossa vida e diz assim: deixa eu olhar na vida dela. Será que tem algo que eu posso me alimentar ali, me alegrar e dizer: valeu a pena eu ter criado ela? Porque Ele que criou aquela figueira. E Ele mesmo amaldiçoou, porque o poder está nas mãos dEle. Querido, sabe o que mais me chamou a atenção nessa parte da Bíblia que queimou o meu coração? Que Ele tem fome de nos ver o fruto e comer do nosso fruto. Sabe o que eu quero lhe dizer nessa noite? Ele quer ter orgulho de ter nos criado. Jesus só queria ver o orgulho de ter feito aquela figueira e deu a ela a oportunidade de dar o fruto, não só as folhas verdes, mas o fruto. E ela se contentou com as folhas verdes. Querido, não. Em nome de Jesus, não se contenta quantos anos você conhece Deus, nem quantos anos você vem na igreja. Não se contenta quantos anos você se converteu e quantos anos você é batizado, mas se contente quantos anos o seu coração se converteu ao Senhor. Quais foram os dias que o seu coração se converteu ao Senhor? Olha que forte isso. Quais foram os dias que o seu coração se dobrou ao Senhor? Quais foram os dias que você gritou, nem conseguindo olhar para Ele, mas se humilhou e disse: Pai, tem misericórdia, eu sou pecador. Sabe o que nós nos preocupamos hoje como cristão? Com os pecados externos, adultério, aquilo que aparece. Nós não nos preocupamos com o interno que não
foi modificado com a santidade do nosso coração. Porque eu estou trazendo isso, querido. É necessário que em nós bata um coração, porque a boca vai dizer o que está aqui dentro. Eu amo, eu perdoo. É difícil, só que quando nós passamos é que nós experimentamos o fruto do que está dentro de nós. Mas sabe por que Deus está dizendo isso? Porque existem pessoas aqui que Deus tem esperado muito de ti. Eu acredito que hoje Jesus está parando do lado de cada figueira aqui e está dizendo: eu quero comer o fruto dela, o fruto dele. Sabe qual é o primeiro fruto que Deus quer hoje colher da sua vida? Se chama o fruto do arrependimento. Porque foi o primeiro fruto que aquele publicano disse: tem misericórdia de mim. Não adiantava aquele fariseu todo doutorado, conhecedor da lei, e dizer coisas: eu não adultero, eu não faço isso, eu não sou um homicida, aqueles pecados externos que todo mundo vê. E o outro, sabe por que ele estava sentindo mal? Porque ele estava cumprindo uma missão de cobrar impostos injustos, e ele sabia que ele estava mentindo e enganando. E existe esses pecados que tem corroído o nosso coração, tem mexido com o nosso coração. Feche os teus olhos um pouquinho. Jesus tem fome e sede da nossa presença, do nosso coração verdadeiro diante dele. Temos tanta fome. Tenha você também, querido. De ti. Tenha você também fome dele. Temos tanta sede. Tenha você também sede dele. De ti. O único que te completa é o Senhor. O único que te satisfaz. Senhor, de ti. Oh, Senhor. feche os teus olhos e fale com ele aí. Fale com ele, fale com ele. Jesus, eu quero ter fome da tua palavra. Fome de gerar os frutos de arrependimento a ti, Jesus. De ti. De ti. De ti. Nada mais me satisfaz. Nada mais satisfaz minha alma. Quem satisfaz seu coração? Nada mais satisfaz minha alma. Quem satisfaz Só a sua alma? Jesus. Oh. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Aleluia. Só Jesus. Oh. Só Jesus. Só Jesus. No final do versículo 14 diz assim: digo-vos, pois, que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ou seja, querido, não adianta eu me exaltar nas minhas qualidades. Não adianta eu procurar em mim, querido, algo para se justificar diante do Senhor. Nós somos feitos imagem e semelhança dele, sim, trabalhados por ele, sim, mas nós somos totalmente dependentes deles. Totalmente dependente dele. Quando eu li isso, ou seja, não adianta eu me exaltar, porque eu serei humilhado, mas se eu me humilhar, ele me exaltará. Diz para o irmão que está do seu lado: se humilhe diante do Senhor. Naquele texto que nós lemos lá, depois Jesus, ele passa com os discípulos de volta,
E sabe o que acontece ali na hora que ele passa com os discípulos de volta? No outro dia, a figueira estava seca desde a raiz. Tudo. Ela nunca mais iria frutificar. E aí Pedro, indagando a ele, diz assim para ele: ué, a figueira que tu amaldiçoaste secou por completo. Aí Jesus começou a compartilhar o porquê daquilo. Porque era necessário ter uma vida de fé, ter uma vida de oração, e é necessário perdoar. Ele estava dizendo que aquele povo de Israel não estava conseguindo viver uma vida de amor em Deus, de perdão em Deus, de oração em Deus. Ele tinha uma aparência, mas o fruto não perdoava. O fruto não era de perdão, o fruto não era de oração, o fruto não era de paixão a Deus. O fruto, querido, não era de perdão. Perdão, nem amor e nem fé. Repete comigo: perdão, amor e fé. Era isso. Agora eu vou dizer aqui algo do coração de Deus para o seu coração. O teu coração precisa ser cada dia, e o meu, lavado e remido no colo do Senhor Jesus. Com as nossas lágrimas, a todo tempo buscando ter o coração de Deus. Eu marquei 2 textos que falou muito no meu coração. Você não precisa abrir não. Jeremias 17:9. Enganou o seu coração do homem, mais que todas as coisas, e perverso ele é, quem o conhecerá? Outro em Mateus 15:19. Porque do coração do homem vêm os maus pensamentos: morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. Do coração do homem está as nossas escolhas. Repete comigo: escolhas, decisões, pensamento, sentimento. Por isso que é aqui que Deus trabalha, não é aqui, querido. É aqui. Nosso coração tem que se regenerar. Não é um pensamento em si renovado se o coração não for transformado. Porque é aqui em nós, é aqui em nós. Eu tenho orado ao Senhor diariamente: Pai, diante de todos aqueles que um dia puderam me ferir, eu quero que o Senhor coloque diante de mim, porque eu quero poder dizê-los assim: a paz do Senhor. Sabe por quê, querido? Eu só vou poder dizer o que eu sinto, mas o meu sentimento, eu não tenho mais direito de escolha quando estou em Deus. Eu obedeço ao propósito. E aí o coração é tomado pela mão de Deus. Quando é para decidir com a tua alma, você decide com o coração de Deus. E Deus está procurando isso, porque a hora que vier o dia mau e a dificuldade, você vai ter um coração que se prostra. Você não vai reclamar a Deus pelas dificuldades, você não vai reclamar a Deus por tudo aquilo que você passar, e nem muito se alguém falhar, porque você vai conseguir amar com o coração de Deus. Igreja, eu tenho algo para dizer a vocês com muita particularidade. Se tem uma coisa que eu mais luto em minha vida, não é ser santa de fora para dentro, porque eu fui muito bem criada para isso. 23 anos de uma igreja que tinha suas normas e regras. Um dia Deus me falou assim: a santidade que eu busco, Renata, ela é de dentro para fora em você. E então eu vi Jesus: não vale, não, isso não é esforço para você. E isso não é esforço para muitos que estão aqui. Talvez existem pessoas que ainda brigam com a carne, precisam do seu corpo para chamar a atenção de alguém, precisa do seu corpo para ter aceitação, precisa do seu corpo para se sentir bem. Querido, em nome de Jesus, não corrompa aquilo que Deus deu. Você é templo do Espírito Santo. O que Deus busca é de dentro para fora. É nas decisões mais difíceis, é nos momentos mais dolorosos. A boca vai dizer o que está no coração. O coração precisa ser convertido. Não é as ações externas, é o coração. Ou seja, se nós vemos um faminto, o coração bate por paixão a Deus. Está batendo no teu coração a paixão ao próximo, a ajuda ao próximo, ao mendigo, à viúva, aquele que está necessitado. Bate no teu coração. Quando você entra numa rua e você vê lá as prostitutas, bate no teu coração fazer a diferença.
Falar que é, tá cheio, mas fazer que é, não tem. E quando você está fazendo, deixa que o Espírito Santo mostre. Porque Ele é perito em exaltar o humilde e abater o soberbo. Aquele ali só estava dizendo assim, eu imagino o publicano dizendo assim: ele está me olhando, ele está julgando a minha oração, porque ele é doutor da lei, ele é tão sabidão e inteligente, ele sabe todo o Alcorão, e eu sou só um cobrador de impostos, mas tem misericórdia de mim. E Jesus termina o texto dizendo: eu olhei para ele. Deus olha, querido, para o coração quebrantado. Eu estou aqui dizendo porque existe pais, existe mães, que os filhos estão dependendo de ter um caráter definido quando você tiver o coração de Deus. Existe uma geração que está corrompida porque não conhecem mais o coração de Deus, ou não conheceram, mas você é aquele que bate o coração de Deus na tua rua, no teu emprego, na tua família, aonde Deus te colocou. Coração cheio da graça, coração cheio do amor. E não é só atitude com as pessoas, é até com você mesmo, querido. O teu coração diante de você pode olhar para você. Você se enojaria ou você se orgulharia? Olha para o teu coração. Deus ministrava isso no meu coração. Deus dizia muito forte isso, que o coração do homem tem se pervertido, tem se extraviado do propósito, tem fugido do plano. Muitas vezes nós olhamos para alguém. Quantas vezes você olha para alguém julgando a atitude dela? Quantas vezes você finge que a ama e você não ama? Quantas vezes você está conversando, ela vira e você fala mal? Quantas vezes nós julgamos situações sem nos colocar no lugar daquela pessoa? Quantas vezes nós fingimos ser bons e não somos? Quantas vezes nós fingimos ser santos e não somos? Quantas vezes nossos olhos pecam, nossos ouvidos pecam, a nossa boca peca, porque o nosso coração está contaminado. Mas eu profetizo em nome de Jesus aqui hoje, que o coração do homem hoje aqui não terá mais domínio. Eu profetizo o coração de Deus dominando a tua mente e dominando a tua vida. Porque as pessoas do seu lado, elas precisam de um coração de Deus e não mais o coração de um homem. Elas precisam de alguém que vai fazer a diferença nessa geração. Está sendo com uma atitude comportamental. Deus me falava isso. E não uma atitude de coração. Eu vou aos cultos, mas eu tenho transformação, querido. Da tua boca não pode sair mais palavrão. Porque se seu coração é de Deus, como você vai xingar, querido? Não pode. Hoje tem criancinha de 2 anos falando. Eu me deparei com uma situação no lugar onde eu estava lá. Falei, mas como? Porque está vivendo em casa. Os filhos são reflexos dos pais. Para a glória do Senhor, você pode sentar com os meus filhos e levar eles para onde você for. Você vai ver. Porque algo que vive tem que viver. É perfeito? Não, pastor, mas está sendo aperfeiçoado. Tem que ser aperfeiçoado. O nosso lar precisa brilhar a glória de Deus. O nosso lar precisa brilhar o coração de Deus. Queridos, nossos vizinhos têm que se converter, porque você está lá. Os nossos vizinhos têm que se converter. O lugar onde você está tem que ter uma mudança radical. Tem que ter uma mudança, porque você chegou. E aonde você está, a glória de Deus tem que estar. Nosso coração precisa se converter. É o nosso coração. Deus me pegava nisso hoje. Coração. A boca vai falar do que está cheio aqui. Eu quero falar de um terceiro coração aqui hoje. É o coração de Davi. Porque ele sabia que pecava, mas ele ainda dizia assim no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O primeiro dia que eu te conheci, lá atrás, torna a dar-me a alegria. Querido, se na sua caminhada cristã você se esfriar, a culpa é tua. O fogo é o mesmo.
Deus é o mesmo, a intimidade é a mesma, a oração é a mesma, o coração de Deus não para. Mas se Ele estiver em você, querido, se a graça e o coração estiver em você, nunca vai faltar paixão. Se não tiver, você vai se tornar frio, calculista, vai se tornar cômodo. Sabe por quê? Eu quero que, olha, eu estou levando a igreja junto comigo agora num lugar. Vamos lá, para um país que não tem liberdade religiosa. O Espírito Santo está me fazendo fazer isso. Não tem irmãos para orar num culto como esse, mas está lá no quartinho orando e chorando. Você não precisa, querido, de situações para ser igreja. Você é igreja aonde Deus te colocar. Sabe que está faltando? Paixão naquilo que eu acredito. Quando nós vamos jogar, quando vai jogar a bola, um time, não tem um coração, todo mundo vai lá, aquela torcida vai lá e fica, todo mundo vai, coração. Olha o que Deus está dizendo. Deus é muito louco. Ele está lá dizendo assim: vai, ama como eu, fala como eu, olha como eu, se apaixona como eu, tenha fome como eu tenho. Ele quer que você tenha fome da palavra, fome do amor dele, fome da graça dele. Xarabacas, xaracalabas. Coração, sabe o que eu profetizo aqui hoje? Deus pegando o teu coração, querido, arrancando ele. Deus está me dizendo que não tinha jeito mais, Renata. Eu estou quebrando, estou arrancando. Eu vou fazer uma transfusão hoje. Eu vou colocar o meu coração. Tem que bater o quê? De novo a vontade de ficar com Ele. Tem que bater o quê? Senhor, eu te quero de qualquer maneira, Jesus. Eu te quero de qualquer maneira. Eu quero bater aqui, dentro de mim, o que está aí no teu coração. Sabe o que está no coração de Deus? Eu vou revelar a você. Está no coração de Deus vivermos o que está no céu, porque nós somos daqui, somos o céu. Como diz a missionária Adriana, estou com saudade do céu. Lógico que está. Fomos feitos nele. Lá não é o meu destino, lá é o lugar de onde eu vim. Eu vou voltar para lá. Você, querido, você tem uma morada te esperando. Desde o dia que você se entregou ao Senhor Jesus, Ele está louquinho para colocar o coração dele e arrancar o teu. Aí as escolhas serão diferentes. As palavras serão diferentes, as atitudes serão diferentes. Aí o comportamento vai mudar, lógico, mas não vai ser só comportamento, vai ser atitudes, vai ser ações, coração verdadeiro diante dele. Ou seja, não adianta eu ter inveja, adianta eu posso pôr a roupa mais crente. Sabe por quê? Ó, que Deus está dizendo: do lado da cruz em 5 minutos alguém ganha o céu. Tem crente que está o ano inteiro e não vai para o céu, porque o coração se converte. Vai, Jesus, por favor, tem misericórdia de mim. Fecha os teus olhos aí, querido, em nome de Jesus. Vai numa outra dimensão que Deus quer te levar. Eu já abandonei o meu esboço aqui, porque Deus está te levando aonde Ele quer. O seu coração precisa bater a vontade de Deus. Vai pedindo para Ele: Jesus, eu quero amar como antes, eu quero fazer mais do que antes, eu quero agradar o teu coração. Muda os meus olhos, muda a minha boca, muda os meus ouvidos, muda, Jesus. Vai, vai, vai. Fala: vai, Jesus. Vai, Jesus, vai. Não se engane, querido. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Dá pra Ele. Sempre e sempre. Pra sempre. Para de resistência, se jogue, se entregue pra Ele. Eu sou teu e tu és meu. Pra sempre.
Eu sou teu, tu és meu, Senhor. Se entrega Meu pra coração Ele. é teu, Se entrega de uma meu vez. coração é teu, pra sempre. Surricanto di Pra sempre, pra sempre, e pra sempre. Eu sou teu, tu és meu, pra sempre, e pra sempre, e pra sempre. Eu sou teu, tu és meu Senhor. Vou fazer um ato profético com você aí. Eu quero que você, pela fé, porque logo depois ele explica aquela atitude, que se você tiver fé, tudo que você me pedires com fé em oração, eu te darei. E se perdoares, ó, serás abençoado. Que é isso? Coração transformado, coração de fé, de amor e de perdão. Eu quero fazer uma atitude profética com você aqui hoje, de você pela fé entrar dentro de você e dizer: Pai, eu entrego, eu quero outro coração, um coração igual ao seu, um coração igual ao seu, um coração igual. Eu estou voltando, que Deus está mandando eu voltar com você naquele ladrão do lado da cruz. Não é quantos anos você conhece Deus, mas o quanto você conhece de Deus. Aquele ladrão do lado da cruz, em 5 minutos conheceu Deus e se entregou. E os nossos corações muitas vezes estão anos dentro da igreja e ainda não conheceu o Senhor, e não nos entregamos. Sabe o que nós fazemos para Deus? Nós entregamos a nossa vida e depois nós pegamos de volta. Nós mudamos algumas vezes, mas depois quem decide é nós. Nós fazemos algumas coisas, mas depois somos nós quem respondemos a resposta final. É ou não é? Por que Deus está te trazendo para essa realidade? Porque é muito fina a linha que separa o orgulho da falsa humildade da humildade. É muito fino. Parece, mas não é. A figueira teve uma oportunidade de dar um fruto, mas só deu folhas. E vou dizer aqui algo a vocês: Deus está chegando todo dia para alguém, e pode ser que Ele seque a minha e a sua figueira. E aí o dia chega, sem oportunidade de decisão final. Você tem uma oportunidade hoje. Não estou falando de crente que vai se converter, de pessoas que vão se converter. Estou falando de cristão que diz ser convertido. Hoje é o tempo de voltar ao propósito de Deus. E o propósito de Deus é ser comandado por Ele. E o propósito de Deus é bater em nós o que bate no coração dele. Sincera de um adorador que separou e que marcou no teu altar para seguir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e que marcou para seguir. Ele conhece os que são dele, e Ele sabe se você é dele, querido, se você ainda não é dele. Então hoje é uma oportunidade de você voltar ao propósito e dizer: Pai, eu quero que o Senhor me mostre para mim mesmo.
Por isso que eu quero fazer esse ato profético junto com você, de você entregar o seu coração ao Senhor aonde você está. Por favor. É um ato profético que você vai fazer. Não importa quem está do seu lado. Nós vamos fazer um momento de oração, de coração para coração. Feche seus olhos aí. Põe a mão no seu coração. Isso. Vai. Leva ele para o Senhor. Quero que você ora como aquele publicano orou. Ele só disse 2 palavras: tem misericórdia. Não é de grandes palavras, mas de palavras sinceras. Vai trazendo a sua memória, querido, o que precisa ser ajustado dentro de você. Vai dizendo ao Senhor: tem misericórdia. O publicano diz: tem misericórdia, porque eu sou um pecador. Diante da tua santidade, querido, se você começar a olhar para a santidade de Deus, você vai ver que você é pecador. Um Deus tão santo, tão lindo, tão puro, tão maravilhoso, tão amor, tão Deus, tão Pai, tão amigo. Então, Senhor, me ensina a ter, Senhor. Se dá a Ele e fala: eu entrego o meu coração. Abre, querido, em nome de Jesus, abre. Deus está me mostrando corações sendo despedaçados, moídos. Eu estou vendo pessoas com um ato profético pegando o coração e quebrando ele. Coração de pedra está sendo quebrado diante do Senhor aqui hoje. E essa palavra é para toda a igreja. Isso. Pega o seu coração e quebre diante dele. Fala: Jesus, me perdoa por julgar, me perdoa às vezes por não me humilhar, me perdoa às vezes por ser egoísta, me perdoa às vezes pela frieza e indiferença contigo. Vai falando para ele. Vai falando: me perdoa. Eu quero perdoar o meu irmão, eu quero perdoar a minha irmã, eu quero perdoar a minha sogra, meu parente, meu vizinho, aquele que me fez o mal. Eu quero, Jesus, como o Senhor.